Ô Caio, o que que a certeza da vida eterna pode ativar de dimensões diferentes Eu falei, na vida do ser humano hoje? Você falou disso eu falei na um devocional. pouco sobre isso na devocional, mas pelo amor de Deus, eu não posso nem me imaginar existindo sem a certeza da vida eterna. Eu acho que a ausência disso enlouquece. Enlouquece. Porque você diz, vai acabar então que se ferre. Esse é o raciocínio. Vai acabar, então deixa eu comer tudo. Você vira um ente canibalesco, de necessidade de sorver, de absorver tudo que você possa, experimentar tudo que você consiga, ver tudo que você possa contemplar, porque vai acabar, vai acabar, vai acabar. Eu posso passar o resto da minha vida nesse jardim sem ir a lugar nenhum, tá tudo bem. Porque eu tenho a vida eterna. Eu não tô com essa angústia de nada. Eu só aproveito bem o tempo, agora, por exemplo, que eu sei que depois da minha idade, como diz a Bíblia, o vigor de um homem vai até os 70 anos. Se ele tiver muito vigor, ele chega aos 80, o Salmo 90. O que passar disso, e a gente pode até passar disso, ir aos 90, aos 90 e tantos, mas diz que o que passar disso será canseira e enfado. Porque o indivíduo que se desilude de todas as ilusões, se ele tiver fé no coração, se torna um sábio. Mas se ele não tiver mais ilusão nenhuma e não tiver fé, ele se torna potencialmente um suicida ou então um ente de amarguras até a morte. Eu dou muitas graças a Deus por ter me desiludido com quase tudo muito cedo na vida, bem jovenzinho. A desilusão me empurrou para a sabedoria, para a tentativa de compreensão das coisas, segundo o Evangelho. Me envelheceu para a idiotice muito rapidamente, graças a Deus. Agora, o que nós temos no futuro, imagina, um mundo totalmente mecanizado, artificializado, digitalizado, eletronificado, cibernético, com toda a natureza de manifestações de inteligência que não são naturais nem orgânicas, como a gente conhece e percebe, vivendo à nossa volta, a gente sem saber o nosso lugar no mundo de humanos. Uma das maiores angústias humanas é a angústia de identidade. O cara querendo saber quem ele é. Imagina no mundo de múltiplas identidades. Que vai ter robô com todo tipo de gênero programado para atender a demanda humana. Então, o mundo de macho e fêmea, homem e mulher, entrou no seu crepúsculo, no seu ocaso, com a explosão de todas essas tecnologias. Imagina, por isso eu falei que o psicólogo, o psicanalista ainda vão ter muitos anos de trabalho, porque enquanto houver alma humana, haverá angústia de busca de si mesmo a ser tratada. Por outro lado, a psicologia, a psicanálise vão ter que se divorciar de Freud, de Jung, de Skinner, de um monte de gente. Vai ter que surgir uma nova psicologia que leve em consideração todo esse distúrbio que o diálogo entre o orgânico e o não orgânico vai produzir no ser orgânico, que vai perder o eixo da sua própria identidade e do significado de gênero profundamente. Aí é que eu quero estar aqui ainda. Eu não tenho medo disso. Eu creio que o Evangelho é poderoso para ser palavra de Deus também nesse ambiente. Agora,
que o Evangelho, o que a vida eterna pode ativar? Tudo. O indivíduo que sabe que tem a vida eterna está vivendo num outro plano. Fica até difícil, muitas vezes, para mim, o compartilhar o que eu creio, porque parece que é arrogância. As pessoas precisam que você tenha alguma dúvida. Como semana passada, conversando com um grupo de queridos professores, eles queriam saber quais eram as minhas dúvidas. Eu falei, olha, eu gostaria de ter uma, sinceramente. Mas existencialmente falando? Hã? De Existencialmente? qualquer gênero. Tá. Eu falei, as coisas que eu não conheço, eu não sou curioso para conhecer. Tá. E as que importam, eu não tenho dúvidas acerca delas. Não tenho. Você nunca teve dúvidas? Disse sim, em 75. 75 eu passei um ano, meio ano, 8 meses de dúvida. Aí como foi que você resolveu? Eu contei qual era a dúvida. Como foi que você resolveu? Eu falei, pela fé. Eu tomei uma decisão dizendo para mim mesmo, você nunca vai poder ter certeza de nada acerca disso. Mesmo que você estivesse lá e visse, você não teria tal certeza. E expliquei por quê, que nem os olhos nos garantem tais certezas. E tomei uma decisão de escolher aquilo que era o melhor projeto de vida humana para ser vivido. E o melhor projeto de vida humana para ser vivido me é apresentado por Jesus no Evangelho. Então eu criei que aquele era o melhor projeto de vida humana para ser vivido. E nunca mais tive nenhuma dúvida a respeito disso. Aí alguém me perguntou, mas e se você morrer e não for assim? Eu falei, primeiro eu nunca vou ficar sabendo, né? Por outro lado, eu terei dedicado a minha vida ao melhor projeto humano ao qual se poderia dedicar uma vida. A saber, amando, buscando verdade, justiça, e isso e aquilo. Em vida. Se eu morrer e não tiver nada, eu não vou ficar sabendo nem que eu não soube. E que não era. Porque se a morte é como a morte é o apagamento absoluto e instantâneo de tudo, eu não vou ter consciência disso. Eu não vou morrer enganado, eu vou morrer satisfeito. Agora, eu fico com muita dó de quem, não tendo fé na eternidade, existe de uma maneira tão medíocre e sem a coragem do suicídio. Porque se eu estivesse aqui sem vida eterna, sem esperança eterna, sendo eu um cara radical como eu sou, eu não conseguiria ficar brincando de me divertir com a banalidade da existência e da morte. Eu já teria acabado com isso há muito tempo, não teria trazido filho nenhum ao mundo, neto nenhum ao mundo, não teria contribuído com o desespero da humanidade. Porque se Deus não é, e se a vida eterna não é, toda a existência que já é banal se torna patética. Essa capacidade de amar, de planejar, de se conhecer, tudo isso passa a ser uma grande piada de mau gosto universal. Nada terá tido mais poder infernoso, uma brincadeira mais desgraçada e miserável do que dar ao homem a capacidade de se saber, de se conhecer, de desenvolver uma identidade, de desenvolver relacionalidade, de ser capaz de amar, de se sacrificar, de se resignar, de buscar o que seja melhor para todos e não haver nada. Aí seria uma piada de mau gosto horrorosa do universo contra a vida. Porque nem Deus é Deus, nem há Deus. Agora, se há Deus, tudo faz sentido. Até o absurdo está significado como graça para mim em Deus. E o acaso, assim chamado, faz parte apenas da liberdade fenomenológica da natureza de operar o que a natureza opera, o que o universo opera, sem tirar de mim absolutamente nada. Ao contrário, por mais absurdo que seja, e eu creio que Deus é, e Deus assim seja para mim,
mais o absurdo me catapulta para uma experiência para além da compreensão imediata e me imerge no mundo de discernimentos que estão para além do aqui e agora o tempo todo. Ou seja, o absurdo que me põe no sentido absoluto. Então eu falei para eles, eu simplesmente não tenho como perder nessa parada. Não tem. Não tem. É. E você decidiu compreender isso. E viver assim. E quando a compreensão é uma decisão, Caio? A compreensão sempre é uma decisão. Quando compreender... Como Jesus disse hoje aqui na devocional que eu fiz. Vocês não me compreendem porque vocês não conhecem, não ouvem a palavra do meu Pai. Compreensão é sempre uma decisão em qualquer nível. Por exemplo, uma pessoa pouco dotada em matemática. Tá. Ela pode dizer que não aprende, que não consegue isso e aquilo, mas não é verdade. Se ela tomar a decisão de aprender, até um chimpanzé aprende, um gorila aprende. Tem que tomar a decisão de num certo nível básico. O animal, o mamífero inteligente aprende a nossa aritmética básica. Quando você vê um ser humano dizendo que não compreende nada, é porque ele, no seu complexo de inferioridade e na introjeção da ideia de que ele é burro, às vezes plantada pelo pai, pela mãe, pela família ou por um professor, ele bloqueia a mente e diz, eu nunca vou entender isso. Tá. Mas não é verdade. A decisão de fé desbloqueia tudo, te abre para tudo. Se você disser, eu creio que eu posso entender qualquer coisa compreensível, você vai entender qualquer coisa compreensível. E vai dar a si mesmo a chance de entender que existem coisas não compreensíveis, o que é uma compreensão também. Eu compreendo tudo que é compreensível e compreendo que existem coisas que estão para além da compreensão. Eu adquiro aquela percepção das coisas que excedem a todo entendimento. O que é compreender. O que é compreensível que você possa intuir acerca daquilo que você não consegue compreender, nem codificar e nem equacionar, nem propor para outros. Mas você intui que é. Então a vida eterna me fortalece em todos os níveis, abre a minha mente, porque se eu sei que eu sou possuído pela vida eterna, eu não tenho medo de pensar nada, de estudar nada. Eu estou apenas aprendendo aquilo que vai continuar. Alguém às vezes fala, mas por que você quer aprender uma coisa se você já está ficando velho? Eu digo, ora, se o que eu estou aprendendo é verdade, toda a verdade é eterna, ela continua comigo. Eu, na eternidade, não esquecerei de nenhuma verdade. Ela não estará em mim para ser uma memória. Ela estará em mim como um instilamento de certeza e significado que não depende de equação, nem de compreensão e nem demonstração. Eu vou entrar em estado de plenificação absoluta, até onde um Deus que não é Deus, mas nós seremos, como disse Jesus, está escrito, sois deuses. E o Novo Testamento todo diz que nós seremos segundo a imagem de Deus, segundo a imagem do Filho de Deus, herdeiros de Deus em todas as coisas. Então eu sou um filho de Deus como Jesus. Crescerei para me tornar como o Cristo glorificado. Imagina o que é isso. O privilégio de ser um Cristo glorificado em Cristo Jesus. Na eternidade. É nessa direção de plenitude que eu estou indo. Você vem dizer que eu tenho a perder o quê? Só o fato de eu já ter essa dimensão na minha mente já catapulta o meu entendimento e a minha intuição para perspectivas de percepção que a maioria das pessoas leem e não alcançam. Só por causa da vida eterna plantada em mim. Ah, é tudo. A vida eterna plantada na gente, Caio, ela aguça a nossa intuição. Tudo. Nossa capacidade de intuir. Todas essas dimensões.